Galerinha, bora responder essa questão aqui, ó. Tá assim, ó. O superóxido de potássio é um composto inorgânico muito usado para remoção de gás carbônico e água em aparelhos para respiração e também para a regeneração do ar em atmosferas fechadas, como por exemplo submarinos, ônibus espaciais e minas. A reação do superóxido de potássio com gás carbônico resulta na formação do carbonato de potássio, com a regeneração do oxigênio. Considerando que uma pessoa adulta exala diariamente 1,0 vezes 10 a terceira gramas de gás carbônico, qual é a massa do superóxido de potássio aproximada necessária para consumir todo o gás carbônico exalado em 3 dias por um determinado indivíduo? Galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: ele falou que vão ser 3 dias. Ele falou a quantidade que um dia a pessoa libera. Então, se um dia a pessoa libera 1 em 3 dias, vai ser 3. Então, a gente tem que a quantidade de gás carbônico, né, é 3 vezes 10 a terceira gramas de gás carbônico, tá bom? E aí ele perguntou qual a massa de superóxido de potássio. Beleza. Como ele está querendo me dar uma quantidade de uma substância e perguntar de outra, e essa substância se relaciona através de uma reação química, isso aqui é uma questão de estequiometria, tudo bem? A definição de estequiometria é justamente isso, é calcular uma substância através da informação de outra, não é isso? Desde que elas se relacionem através de uma reação química. Então pronto. Então vamos montar a reação química aqui. Muitas vezes o que torna a questão difícil é justamente a gente saber montar a reação. Nesse caso aqui, gente, ele te deu quem são os componentes. Então ele falou lá, o gás carbônico vai reagir, né, CO2, vai reagir com o superóxido de potássio. O superóxido de potássio, gente, é o KO2, tudo bem? KO2. Como que a gente sabe? De forma decorada, beleza? Decorei que superóxido de potássio é KO2. Então, mas e se eu não decorar? Se você não decorar, nós vamos ter que ir lá lembrar dos nossos conhecimentos de inorgânica. A gente lembra o seguinte, óxido é um composto binário que tem oxigênio e um outro elemento. E esse óxido, o oxigênio tem NOx, né, negativo, ou seja, ele é o mais eletronegativo do grupo. E, no caso, o oxigênio normal, ele quer ganhar 2 elétrons, então ele fica com carga menos 2, tá bom? Só que aí existem dois óxidos especiais que são os peróxidos e os superóxidos. Os peróxidos são aqueles óxidos em que cada oxigênio vai ficar com carga menos 1. E como que cada oxigênio fica com carga menos 1? É porque, na verdade, a gente vai pegar dois átomos de oxigênio, vamos ligá-los através de uma ligação simples, e cada oxigênio ganha um elétron. Então, temos aqui, ó, dois oxigênios, cada um ganhou um elétron, então no total nós temos uma carga menos 2. Tudo bem? Então, no total nós temos uma carga menos 2. Beleza? Agora, quando se trata de um superóxido, o que acontece é o seguinte, os dois átomos de oxigênio vão se ligar através de uma ligação simples. Porém, nós não teremos um elétron para cada átomo, não. Um átomo vai ficar instável, vai ficar sem receber o elétron, enquanto só um outro átomo é que vai receber o elétron. Então, como só um outro átomo que recebe outro elétron, nós teremos dois átomos de oxigênio, beleza? Nós teremos dois átomos de oxigênio com uma carga negativa, ou seja, se a gente fizer a média aqui, nós teremos o quê? Nós teremos uma carga o quê? Menos meio, tudo bem? Nós teremos uma carga menos meio, beleza? Então, por isso que a gente fala que o superóxido, ele tem NOx menos meio, mas na verdade é uma média, é porque um oxigênio tem NOx zero, porque ele não ganhou elétron, e o outro tem o quê? O outro tem um NOx menos 1, mas se a gente fizer a média de 0 e menos 1, dá menos meio aí. Tá bom? Então, temos lá O2 menos 1, que vai se ligar com o potássio, que é K+, que é o K+. Você vai pegar o 1 aqui de cima, joga aqui para baixo, pega o menos 1 aqui de cima, joga aqui para baixo. Teremos a fórmula K1, não precisa colocar, O2 dentro do parêntese 1. Como o parêntese, o número fora do parêntese é 1, a gente não precisa escrever. Como a gente não precisa escrever 1, a gente também não precisa escrever o parêntese. Então fica KO2, tá bom? Então, se a gente não lembrava, a gente tinha que fazer esse processo. Tranquilo? Beleza. Vamos aqui, povo. Olha só. Vamos lá então. Nós temos CO2 mais KO2.
tá bom? Mais KO2. O que vai acontecer? Quem serão os produtos? Aí aqui vem o seguinte, ó, a reação do superóxido de potássio resulta na formação do carbonato de potássio. A questão foi boazinha com você. Ele te falou que era o carbonato de potássio, que é o K2CO3. K2CO3. Caso ele não te falasse, como que você iria saber quem é o produto? Você tem que pensar o seguinte, os peróxidos e superóxidos, normalmente eles reagem como se fossem substâncias básicas. Então, você tem o CO2, que é um anidrido, é um óxido de característica ácida, reagindo com peróxido ou superóxido, acaba que um ácido e uma base produzem um sal no final. Beleza? Então, normalmente são essas as reações que a gente vai ter. E além disso, ele fala o seguinte, com regeneração do oxigênio. Ou seja, forma o gás O2. Forma o gás O2, que é outra característica comum aos peróxidos e superóxidos. Normalmente, quando eles reagem, eles acabam produzindo o gás oxigênio. Pronto, temos a reação montada aqui. Além de montar a reação, é importante que a gente faça o balanceamento da reação aqui. Beleza? É importante que a gente faça o balanceamento da reação. E para a gente fazer aqui, ó, nós podemos colocar o número 2 aqui, tudo bem? Que é assim, nós passaremos a ter 2 potássios, né, no reagente e no produto. Nós teremos aqui também a quantidade de oxigênio, de carbono, um carbono no reagente, um carbono no produto, tudo bem? E a quantidade aqui de... a quantidade, aliás, isso, a quantidade vai ficar aqui, vai ficar errada, né? Na verdade, a gente tem que colocar aqui 3 sobre 2 para ficar certo. Pronto, agora ficou certo. Faltou 3 sobre 2, porque aí nós teremos 6 oxigênios no reagente e 6 oxigênios no produto. Pronto, 2 potássios no reagente produto, 1 carbono no reagente no produto e 6 oxigênios no reagente no produto. Pronto, agora está balanceada a reação. Agora que a gente balanceou a reação, montamos a reação balanceada, que é a primeira etapa da estequiometria, nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir o passo da estequiometria, que é marcar as substâncias. Nós temos lá o CO2, que foi fornecido massa para a gente, beleza? E a pergunta é a massa de superóxido de potássio. Massa de superóxido de potássio. Então, vou marcar aqui, ó, também quer saber massa, tá bom? Depois que você marcou as substâncias e colocou o que você vai querer utilizar, você vai lá e faz o quê? Você coloca a primeira linha da regra de 3 com os dados da reação. A massa de CO2 na reação é 44 gramas. A massa de superóxido de potássio, nós temos que olhar lá. O potássio tem massa 39, tudo bem? O potássio tem massa 39. O oxigênio tem massa 16. Como são 2 oxigênios, vai ser 16 vezes 2, vai dar 32. 32 mais 39 do potássio vai dar 71. Só que nós não temos só um superóxido de potássio, nós temos 2, então é 2 vezes 71. Então 44 está para 2 vezes 71. E a quantidade que foi exalada em 3 dias é 3, não é isso? Vezes 10 a terceira gramas de gás carbônico, que vai produzir uma quantidade X aqui para a gente. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a nossa calculadora lá e fazer a conta, né? Ah, tô na prova, não pode fazer calculadora. Sinto muito, eu tenho calculadora aqui, então vou fazer na calculadora. Então vai ser 71 vezes 2, não é isso? Que multiplica por 3 e depois divide por 44. Nós vamos ter lá no final que x é igual a 9,68 vezes 10 a terceira gramas. Pronto, você faz a conta aí, tudo bem? Beleza? Então é isso, povo. A resposta nossa aqui vai ser letra A. Letra A aqui. Beleza? Respondida a questão. Galera, é o seguinte, estequiometria não tem jeito, é seguir o passo a passo, é a gente montar a sequência de reações, né, que a gente faz, que é primeiro montar a reação balanceada, depois marcar a substância, depois fazer a primeira linha da regra de 3 com os dados da reação e a segunda linha da regra de 3 com os dados da pergunta, do enunciado que foi estabelecido para a gente. Pronto, fizemos essa regra de 3, achamos o resultado lá. Tá bom? Então, resposta nossa aqui fica sendo letra A, tá bom? Resposta nossa aqui fica sendo letra A. Ok, galerinha? De boas? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá bom?